Thor, O Mundo Sombrio é o segundo filme de 2013 da Marvel, e ele começa, assim como no primeiro Thor, com uma narração de uma provável história nórdica. Quer dizer, ou talvez nem seja realmente uma história nórdica, visto que eu não tenho nenhum conhecimento sobre esse assunto. Mas, como Thor é o núcleo da Marvel mais fantástico, é muito bom que eles tenham essas narrações para explicar a situação, porque assim o espectador não fica perdido, visto que nem todo mundo é obrigado a ler os quadrinhos. E assim também como no Homem de Ferro 3, em Thor, O Mundo Sombrio, temos a continuação direta do que aconteceu nos primeiros Vingadores. Mas no caso, aqui no Thor 2, seria meio complicado entender o que acontece sem ter o básico do filme do grupo de heróis. Porque, como eu disse no vídeo dos Vingadores, aquele foi um filme que continuou o primeiro Thor, sendo as consequências desse primeiro filme. E aqui, no segundo filme, O Mundo Sombrio, temos meio que, abre aspas, o final do arco do vilão do personagem Loki, visto que é aqui que começa a sua redenção. Vejo você no inferno, monstro! Assim também, como eu não consigo parar de pensar como o defeito do filme anterior, do Thor 1, ecoa nesse segundo filme. Principalmente na questão do romance entre a Jane e o Thor. Porque, como eu falei no vídeo do Thor 1, eles não tiveram um desenvolvimento muito profundo ou trabalhado. E, somado a isso, ainda teve um intervalo com os Vingadores. Pois, apesar de ter mostrado que o Thor estava preocupado com a Jane, o fato dela não aparecer ficou parecendo como se ela tivesse seguido com a vida, e que de fato seguiu, como vemos nesse começo do segundo filme. Então, essa preocupação de um com o outro na continuação, e esse amor um com o outro, no filme do Mundo Sombrio, ficou meio falso e com pouca credibilidade. Onde você estava? Tem também o fato do filme se passar em Asgard, provavelmente por conta do maior orçamento, visto os lucros dos Vingadores. Porque assim, no primeiro Thor já havia mais ação e efeitos especiais. Inclusive, é um dos pontos positivos dele. E agora, nesse segundo filme, a história é quase que inteiramente nessa terra mágica. Mas apesar disso, apesar de ele se passar todo em Asgard, o filme não se preocupou em criar uma empatia com aquele local e com as pessoas que moram lá. E como eu já sei o que vai acontecer no terceiro filme do Thor, essa empatia poderia ter sido trabalhada, pois iria fazer uma diferença no terceiro filme da franquia. Bem-vinda a Asgard. E a Marvel, conectando seus filmes, lembrou que foi o Loki que é quem sabe entrar e sair de Asgard sem ser pela Bifrost, visto que foi ele quem mostrou o caminho para os gigantes de gelo no primeiro filme. E eu tenho que dizer que aqui é onde o Loki realmente se torna o personagem que vai ser amado por várias pessoas, onde tem o começo da redenção dele, que vai se finalizar nos Vingadores Ultimato. Apesar de eu não gostar de que a redenção dele, o desenvolvimento dele só foi possível por causa da vinda da morte da mãe dele, ou seja, foi mais uma personagem feminina que morreu para que um personagem masculino crescesse. Assim está bem melhor. O uniforme é exagerado, tão apertado, mas a confiança... Por outro lado, claramente é um desenvolvimento do Thor, só que um desenvolvimento contrário do primeiro filme dele e dos próprios Vingadores, e até mesmo do Thor Ragnarok, porque aqui tentaram fazer dele como um deus sério e sábio. Assim, não é que ficou ruim, mas depois que você vê o Thor cômico, você percebe que é bem melhor. Mas seu rosto aparece. Não, quando faço isso aí não parece. Agora, na questão redonda dos filmes da Marvel, eu nunca pensei que o jantar da Jane com aquele desconhecido e os testes de gravidade lá no começo do filme iriam servir para fazer com que eles voltassem para a Terra, para que eles se salvassem daquela situação. Foi realmente de estourar a cabeça quando o telefone da Jane começou a tocar, e é aí que ela percebeu que os objetos que ela jogou estavam ali do lado dela. Se bem que estava meio que na cara, visto que a própria Jane tinha ido para o Mundo Sombrio para absorver a Joia do Infinito. Mas, por outro lado, eu acho que o núcleo da Terra ficou um pouco mal feito, visto que eram só cenas rápidas com explicações rápidas e jogadas. Explicações que realmente seriam usadas durante o filme, mas a forma que elas foram apresentadas não encaixava tão bem com a narrativa. É simples. Alguma pergunta? E eu também paro pra pensar com como esse filme se conecta com os outros filmes, Tirando o fato do Loki fingir a sua morte e assumir a forma do Odin, sendo a ligação para o terceiro filme, eu acho que esse filme é o mais, digamos que, solo. Se bem que nos Vingadores Ultimato eles voltam justamente para esse filme. Mas acho que foi muito mais um processo deles resgatarem esse filme do que uma construção como um todo. Loki morreu com honra. Tentarei viver do mesmo modo. Não é um legado suficiente? Na questão da representação feminina, foi bem meia boca.
porque a Jane ficou quase o filme inteiro como um saco de batata sendo levada para lá e para cá, enquanto as outras personagens foram bem reduzidas, como a Darcy e aquela guerreira de Asgard, onde todas elas são salvas por algum homem em algum momento. E quando a mãe, uma personagem feminina, tenta se salvar, ela acaba morrendo. Eu acho que um pequenozinho ponto positivo que eu posso apontar nesse filme em relação a esse quesito é que não houve uma rivalidade feminina diretamente, visto que aquela guerreira de Asgard podia muito bem ter demonstrado ciúmes em relação a Jane, mas que ela acabou deixando esse orgulho de lado e salvando ela sem muitos atritos. Mas foi basicamente só isso. Foi mal. Desculpe. Sem contar que o romance da Jane com o Thor só é cagado. Porque depois desse filme, a Jane meio que morre, porque ela só é citada no segundo Vingadores e depois é totalmente descartada nos outros filmes que vieram depois, visto que no terceiro filme, novamente, ela só é citada como ela terminou com o Thor. Mas eu tenho fé que, assim como nos quadrinhos, ela irá se tornar a Thor nos cinemas ou na TV. Por favor, Marvel, eu nunca te pedi nada. Esse quadrinho é muito bom. Faz isso aí, por favor. Ele disse alguma coisa antes de ir? Disse que tinha que resolver algumas coisas com o pai. Parece que ele cometeu traição. Bem, na cena pós-crédito, por conta do Thor ser o filme que se passa no espaço, faz sentido eles darem o hit dos Guardiões das Galáxias nessa cena pós-crédito, onde os Asgardianos dão ao colecionador uma outra pedra do infinito, que era a pedra que a Jane absorveu. Ou seja, além de mostrar na próxima franquia, também deixa um link para a Era de Ultron e a Guerra Infinita. Enquanto a segunda cena pós-crédito é a cena engraçada, que nesse caso também é a cena para terminar de vez o filme, mostrando Thor voltando para a Terra para ficar com a Jane, que no final não adiantou de nada porque eles terminaram. Quando saímos de lá. Nas bilheterias, ele teve uma diferença bem grande comparando com o primeiro filme da Marvel do mesmo ano, que foi Homem de Ferro 3. Custando 170 milhões, ele só faturou 644, com um lucro de 494 milhões, enquanto Homem de Ferro fez 1.214 milhões, onde Thor, o Mundo Sombrio, ficou em 10º lugar nas bilheterias mundiais. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se gostaram, deixe o gostei, compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar. Eu sou Juliana, e até!